Começamos a gravar a nossa terceira reunião. Estamos começando às 19h40. E primeiro eu queria começar com a aprovação da ata da reunião passada. Todo mundo teve acesso a ela ali. Pediram as mudanças, nós realizamos. Aprovamos ela? Ou tem alguém que queira? Não? Então, aprovado. Pronto. Vamos à leitura do expediente. A gente hoje vai fazer essa votação dos eventos que vão ser indicados pela Secretaria de Cultura na proposta que eles vão apresentar ao FAC 2025. Depois nós temos alguns informes e creio que seja isso. Aprovada o expediente? Bom, então comecemos pelo FAC. A gente teve, no total, a Paula já está aí? Já? Acho que não ainda, né? Presidente, Fala, Cíntia. tem uma... Eu queria ver se a gente não podia inverter os informes antes da votação do FAC, fazer os informes. Sabe por quê? Porque eu acho que vai ter algumas falas que a gente gostaria de fazer antes da votação acontecer, né, Rita? Eu acho. Claro. Acho que ela tem que ser antes, né? Não? Perfeito. Por mim pode ser. Não estou falando de expor, eu vou colocar para o pessoal compartilhar que a gente já está com o cadastro habilitado e tal, lembra? Tá bom. Não, com certeza. Aí eu acho que a Lara também tem um informe para falar sobre a Conferência das Cidades. É uma proposta que a gente quer lançar aqui para o Conselho. Acho que já dá para encaixar também nesse momento. E aí depois sim a gente embarca no FAC. Pode ser então, gente? Sim. Delícia. A gente escreveu os informes? Posso começar? Por favor. Tá. Eu queria, então, falar para vocês, né, na verdade, eu queria mostrar para vocês que bonito, porque é um momento muito importante, porque lida com a burocracia, sabe? Eu não abri aqui, mas abrirei agora o nosso cadastro do Procultura, tá? Eu quero mostrar para vocês. Deixa eu logar aqui. Vou logar. Peraí. Eu vou compartilhar esta tela para vocês verem. Acho que ela vai abrir aqui no cantinho, não sei se todo mundo está conseguindo ver. Esse é o nosso cadastro do Procultura, então vocês podem ver que a gente está com a situação do cadastro habilitado, né? Teve uns dados que eu tive que atualizar e documentos que tive que atualizar, né? Incluindo a ata da gestão nova do conselho, incluir a ata de eleição do presidente, né? Aquele corpo diretivo ali, incluir todas as coisas, então nossos documentos eles estão todos ok aqui, tudo com um check. E sim, aí, isso aconteceu comigo também, eu não sei o que aconteceu nos meus documentos também, vários sumiram do sistema, simplesmente desapareceram, mas ainda consta como atualizado regular na minha conta da empresa, só sumiu tudo. Aí ficou lá documento 12, documento 10. Eu não sei o que aconteceu. Só antes de continuar, eu só vou pedir assim para a gente obedecer a fala dos colegas, levantar a mãozinha, que aí a gente fica com uma listagem, uma lista ali já, para a gente otimizar o tempinho, viu? Já. Então, eu queria colocar vocês aqui estando o cadastro pronto, a gente consegue, acho que a Rita vai fazer uma outra fala logo depois de mim, mas queria mostrar para vocês que, no caso, aqui, por exemplo, a gente pode já clicar e enviar um novo projeto. Olha que bonito. Olha, edital SEDAC com investimento. Está aqui, estamos habilitados para enviar. Era isso que queria mostrar para vocês. E aí, acho que a Rita pode fazer uma fala, acho que ela está esperando. Acho que, Rita,
falar até contigo, eu acho que depois é Lara ou quem mais? Eu acho que a Lara... Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu acho que a Lara tinha feito a inscrição antes de mim, não tem problema, tá? Pode ser, Lara? Tranquilo. Não sei se nós... É sobre esse assunto, Rita? É sobre o FAQ, é sobre o cadastro? Eu posso fazer uma complementação com relação à fala da Cíntia, pode ser, mas eu tenho outros 2 informes, tá, posteriores. Sobre a fala da Cíntia, então, nós, como a gente já tinha conversado, né, a gente correu aí nesses últimos 3 meses para conseguir fazer a prestação de contas do FAQ do co-investimento do ano passado, né, que tinha ficado com pendências. Então, como a Cíntia mostrou para vocês, estamos com o cadastro pronto, liberado, tudo certo, tá? No governo do estado. No entanto, a prefeitura não está. A prefeitura está tá no CADIM por outras 3 secretarias, situações semelhantes ao que aconteceu conosco na cultura, tá? Prestações de contas que tinham que ter sido feitas e não foram feitas no ano passado. Mas o controle interno, eu preciso ser honesta, porque agora a gente vai ver certinho com a secretaria, com a SEDAC, se a gente pode fazer a inscrição e no momento do conveniamento é que a prefeitura não pode estar no CADIM, tá? Com isso a gente ganha um tempo, tá? Mas que é o que a gente acredita que vai poder ser feito. Porque não é só uma questão da SEDAC, da liberação da SEDAC, é a liberação da prefeitura também. Mas o controle interno, que cuida dessa parte, assim como as respectivas secretarias que estão com esse problema, já estão buscando resolver o problema, porque isso é um problema que não afeta só a gente, né? Afeta a prefeitura como um todo, tá? Mas eu precisava compartilhar com vocês, né, que a gente, apesar da cultura ter feito, né, ter conseguido, né, resolver as questões de pendência, outras secretarias ainda estão, né, nesse processo, tá? A gente espera, tanto o controle interno como Fazenda sabem, né, que a gente quer pleitear esse recurso e estão agilizando as demais prestações de contas, tá, gente? Eu espero que dê tudo certo, que as outras secretarias possam também, né, resolver as suas pendências. A Secretaria de Assistência também e Direitos Humanos também está querendo submeter para outros editais e está, como a gente, assim, né, enfrentando a mesma situação, tá? Mas a gente mantém vocês atualizadas e atualizados com relação a isso. Tá bom, valeu, Rita. Eu acho que então a Lara faz o informe sobre a conferência da cidade, né? E depois tu retorna com os outros 2 informes, né, Rita? Boa noite, gente. Na verdade, é um convite. Nós, através da Setorial do Hip Hop e da Setorial de Artes Cênicas, estamos propondo uma pré-conferência da Conferência das Cidades. A Conferência das Cidades é um evento municipal que trata sobre 3 eixos. Ele é bem amplo, mas, em suma, é sobre participação popular nos territórios, né? Gestão popular. A conferência vai acontecer dia 14/6 e nós estamos propondo uma pré-conferência na Estação Lagoa dos Patos, com um olhar mais voltado à cultura, né? Porque é o nossa área de atuação. E sugerimos as datas entre 5 e 6. Propomos se outros conselheiros, se outros setoriais gostariam de se juntar a essa nossa pré-conferência. Serão bem-vindos. Mas depois a gente no grupo vai se organizando, né? Rita? Então, são 2 informes. Um é com relação a algumas questões que eu havia comentado no final da semana, da última reunião, né? Já tinham poucas pessoas. A gente, como sabem, na segunda-feira acontece um Fórum Democrático. Eu vou juntar os 2 informes porque eles se relacionam em alguma medida. Acontece o Fórum Democrático, tá?
Eu ainda não tenho retorno, se é possível, eu vi o questionamento ali, mas às vezes eu vejo as notificações do WhatsApp e não respondo a tempo, tá? E depois passa, porque fica uma conversa gigante, eu também acabo indo fazer outras coisas. Mas eu já perguntei para a executiva do fórum se pode ter a banca de livros, né, de escritoras e escritores rio-grandinos, e também o que a Carla comentou, uma exposição ali do trabalho de artesanato lá do grupo Arte e Evidência, tá? E amanhã a gente deve ter essa resposta, tá? Então eu aviso ali no grupo. Mas só para dar um retorno. Então, nesse dia, no dia 2, estará no fórum a Mari Martinez, que é a representante do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, tá? Ela é que coordena o escritório regional estadual do MINC. E a disponibilidade da Mari para que no final do dia, depois do fórum, vocês viram, eu botei ali a programação, né? Tem atividade de manhã e de tarde, né? A gente faça uma conversa com ela, se o conselho tiver interesse, tá? Aí a gente pode marcar ali no Salão Nobre da Prefeitura, porque eu acho que lá na alfândega, ali na Receita, não sei se a gente vai conseguir ficar, assim, usar noite adentro, né? Mas também não precisamos também fazer uma coisa muito extensa, né? A gente pode combinar ali com a Mari 1 hora e meia, para trocar uma ideia. E aí eu disse para ela que hoje eu consultaria o conselho com relação a isso, né? Então, preciso saber se o conselho tem interesse, porque a gente não vai também mobilizar a Mari e não vai ninguém, né? Tá? Porque ela também vai passar, assim como nós, ela vai passar o dia inteiro, com quem for participar, obviamente, mas eu já estou aqui na reunião da executiva, com a executiva do fórum. Nós nos comprometemos em mobilizar, no mínimo, o Conselho, né, de Cultura e os demais conselhos, né, para estarem presentes no fórum. Então, peço, por gentileza, que vocês se inscrevam, né, tem que ir ali pelo Simpla, é gratuito, mas eles têm controle, tem um número limitado de pessoas, tá? São 250 pessoas, estima-se que 150 de Rio Grande e 100 vindo dos demais municípios que são contemplados por essa ação, que é Pelotas, São Lourenço, tá? E a ideia é mobilizar a sociedade civil mesmo, né? Que se organize, então podem levar representações de bairro, podem convidar pessoas que possam, nesse momento, não só tem ali um momento de formação, porque a gente vai ter fala de pessoas bem bacanas, né, com relação a essa questão das enchentes, né, das mudanças climáticas, né, dessa crise que a gente vive, como também da cultura, economia, né, como também um espaço assim para a gente poder se manifestar, tá bem? Então, posterior, a gente poderia fazer essa roda de conversa com a Mari e pensar quem que a gente pode convidar os grupos setoriais, né, chamar setoriais, tanto para o fórum como para essa conversa com a Mari. E aí teríamos que definir com ela se seria uma conversa com o Ministério da Cultura, meio livre, se a gente quer uma pauta específica para ela tratar, tá? Tem a PNAB aí, né? A próxima PNAB, tem a questão mesmo do próprio conselho, né? O papel do conselho, de repente, a gente pode aproveitar para um momento bem informativo dentro da política nacional, né? De cultura, que cabe a um conselho de cultura. Tem várias pessoas aqui que são conselheiras e conselheiros que estão recém se juntando, assim, entrando, né? Nessa prática de ser conselheira, conselheiro. Talvez a Mari possa, né, fazer uma fala nesse sentido. E aí a gente pode depois discutir isso ali no grupo, né? Posso abrir ali também sugestões de pautas com a Mari, a gente meio que define para não alongar muito o meu informe aqui, tá? E na esteira desse mesmo processo, no final, no dia 5, tá? Nos dias 5 e 6, estará em Rio Grande. O João Pontes, eu havia dito que o João viria, né? Porque tem um seminário em Pelotas, depois eu vou mandar ali a divulgação também para vocês, de economia criativa, tá? Que é nos dias 6, 7 e 8. Então, já falei, né? A Carla está aqui, a Carla abriu a câmera, eu me lembrei, a Carla vai estar participando e tudo. Então, ele é aberto, as pessoas estão convidadas a participar. O João Pontes viria para esse seminário, mas não conseguiu liberação no MINC, então ele está articulando de vir mais em junho.
Mas vem a Rio Grande, fez contato conosco, hoje de tarde tivemos uma reunião com ela, a mãe Carmen, de Guaíba, que é de um pontão de cultura. E ela tem duas tarefas. Uma é de um projeto que tem relação, aí lembrei agora da Eneida, com as casas, né, de linha direta, porque eles estão pesquisando quais são as casas que se mantiveram abertas, né, os terreiros. No Rio Grande do Sul já fizeram isso em Porto Alegre, agora vão fazer em Rio Grande, Pelotas, que ficaram abertas, né, que se mantêm abertas, né, mesmo depois das suas fundadoras terem falecido, né, terem encantado, né, tá? E ela também, ela é responsável por um pontão de cultura que está ligado diretamente ao Ministério da Cultura, dentro e articulado com os comitês de cultura, para pensar as redes de pontos de cultura. Então, ela quer também fazer uma conversa com o setor cultural, que poderia ser no dia 5, tá? E quer visitar os pontos de cultura de Rio Grande. Então, para mais adiante, lá no segundo semestre, a gente montar um evento, tá? Um evento, ela quer falar sobre o programa Cultura Viva, tá? E abordar o Cultura Viva também dentro da PNAB, tá bem? Então, essa conversa com a mãe Carmen seria na quinta-feira, dia 5. Sugeria a ela no final do dia, a gente visitar o Filhos de Aruanda, visitar o Arte Estação, ou algum outro espaço, tá, Eneida? Mas aí no dia 6 eu acho que ela fica para visitar a Falei, né, do Ilê, tá? Eu acho que ela já estava com ele apontado lá, porque ela já tem um apontamento de 9, 10 né, casas que estão nessa linha aí do que ela está pesquisando, tá? Eles estão inventariando, estão fazendo um diagnóstico, tá? E aí a gente poderia fazer uma roda de conversa também com a mãe Carmen, né? Segunda com a Mari e quinta com a mãe Carmen. Temos gás para isso? Essa é a minha pergunta. Garantimos eu gostaria público. de que a mãe Carmen visitasse o meu Ilê lá. Ela deve ir lá sexta-feira, sim, eu acho. mas aí tá? já colocar na agenda dela, porque tu disse que ela já tem outros lugares para ir, que já está agendado, né? E eu não sei se ela está com o nosso agendado ou não, mas se puder falar com ela, já coloca lá o meu Ilê, que vai estar à disposição esperando para recebê-la e tal. Tá, Porque, na beleza. verdade, aqui em Rio Grande, o meu Ilê é o que está há mais tempo em funcionamento. Nunca fechou, é o mais antigo, assim, sabe? Eu falei para ela, mas eu acho que ela já tem ele listado lá apontado, tá? Desculpa eu falar sem levantar a mão aí, quebrei a ordem, mas vocês já me conhecem, né? Eu sou assim, vou abaixar. Tá. Continua a fala aí, tá boa. Tá bem, querida, tudo certo. Era isso, tá, gente? Era só um questionamento, então, ao conselho, se a gente tem gás, né, para fazer uma conversa na segunda-feira, dia 2, com a Mari, né, Martinez, do MINC, e na quinta-feira, dia 5, com a mãe Carmen. Ambos, né, pensamos no final da tarde, tá, por volta das 19, como tem sido as nossas reuniões, e possivelmente ali no Salão Nobre, porque aí fica bem central, né, são conversas presenciais, tá? E aí eu deixo, então, para o conselho, se preferirem, para a gente não abrir discussão agora e não se alongar muito, né? Eu posso abrir uma enquete ali depois a gente abre, né, Cíntia, Rodrigo, combinamos, fazemos uma enquete, e é mais para assegurar que tenha público mesmo, a gente não vai também mobilizar as pessoas e ficar lá. Eu sei que quantidade não é necessariamente qualidade, que é uma oportunidade, também as pessoas às vezes não têm disponibilidade, não é porque elas não querem ir, né? Não é por descaso. Mas se a gente consegue, como conselho, fazer uma boa mobilização para a gente aproveitar, né, esses momentos, tá? Pode ser, o encaminhamento pode ser esse, pode ser ali pelo grupo depois. Tá bem. Obrigada, gente, pela escuta e pela oportunidade. O Léo levantou a mão. A minha questão é sobre o passeio com a mãe, se seria só um dia mesmo, né? Se a gente poderia fazer no centro, depois no cassino,
né? Porque tem o ILE da Léo, perdão de te Eneida. interromper. Léo, eu vou te interromper porque eu acho que não teve uma compreensão. Não tem passeio com a mãe. Trata-se de uma reunião, de uma roda de conversa, no dia 5, no final da tarde, tá? 19 horas, tá? Essa é a proposição, tá certo? Só para então questão... não vai visitar os pontos. Sim, ela quer fazer a visita aos pontos, mas com o conselho e outros públicos que a gente considere que sejam importantes, grupos, terreiros, a gente vai apresentar também a proposta para o Conselho do Povo de Terreiro, né, que a gente convida, mas é dia 5, 19, 19h30, o horário que a gente julgar melhor, tá? Durante o dia, ainda não tem um horário para ela chegar, ela quer ir conhecer o Arte Estação e o Filhos de Aruanda, e a gente, então, vai organizar com esses 2 pontos uma conversa com ela, né? É uma primeira vinda dela, ela tem muitos dias ainda para vir a Rio Grande até o fim do ano, mas agora seria isso, tá? Tá bem? Tá, então eu tinha confundido mesmo, então tá certo. Eu levantei minha mão, peraí que eu vou baixar. Aí eu levantei a mão e também seria eu não sei se entra como informe, na verdade, né? Eu queria colocar uma questão que eu coloquei no próprio grupo do conselho lá, que a gente estava conversando lá no início, na abertura da reunião, que é a questão de que a gente ainda tem dentro do conselho cadeiras que estão vazias, né? Nós temos algumas vagas de suplência, né, que não foram preenchidas, e nós temos não é necessário que se preencha todos os suplentes, mas é muito interessante que tenha maior participação, né? E aí, tive conversando com o Dani Bi, que ele está aqui agora, eu convidei ele a participar. Eu disse, a reunião é aberta, a reunião do conselho, é legal para tu, né, conhecer como é que funciona e tal, e o Dani está interessado em se engajar, né, no conselho, só que é assim, a gente tem cadeiras vazias, se não me engano, a gente tem a setorial de audiovisual que está com sem suplência, né, no caso, se não me engano, culturas identitárias inclusivas também está sem suplência, e nós temos uma cadeira que não tem nem titular nem suplente, que é a cadeira de empresas e produtores culturais, tá? Então, o que eu quero colocar para o conselho é que, como teria esse interesse, né, em fazer parte do conselho, a gente tem que encaminhar, de alguma forma, uma eleição, na verdade, juntar essa setorial, né, de produtores e tal, porque eu acho que é uma setorial importante, que sempre teve muito vazia, né, foi um lugar sempre esvaziado. Lá no início na criação do conselho até foi ocupada essa cadeira, e depois o titular não apareceu mais, e aí ficou vazia sempre. Como eu acho que todos os espaços têm que estar ocupados, né, então aí o Dani estava se propondo. E aí a ideia é que a gente, não sei, através do conselho mesmo, de repente a gente faça uma chamada de uma reunião, né, das setoriais, não sei se querem incluir essa do audiovisual, que tem suplência, a de culturas identitárias, que tem suplência, e uma que, para chamar principalmente essa questão de produtores culturais, porque eu sei que a gente tem bastante gente que produz, entendesse? A gente tem gente que produz em Rio Grande, né? Nem todo mundo está formalizado, não tem um CNPJ, mas mesmo assim estão produzindo eventos aí. Então, acho que é importante essa participação dentro do conselho, né? Mais do que as empresas, os produtores em si, né? São trabalhadores da cultura. Então, queria só dizer, então o Dani está assistindo aqui a reunião agora, e eu acho que a gente poderia, não sei se a gente se possa encaminhar isso, que a gente faça, através do conselho, chame uma reunião dessa setorial, para ver se o pessoal comparece, e a gente consegue organizar uma eleição. Pode ser? Todo mundo de acordo? Pode ser demais. Demorou. Então tá, era isso que eu queria falar. Mais algum informe?
Eu tenho dois rapidinhos, que é em relação às redes, elas já estão na roda. Dinamizem elas, porque vai ser o nosso, né, meio de comunicação com a sociedade. E a outra questão que o Léo tinha lançado ali é uma questão das logos, né, de se fazer logos a partir da logo do Conselho Municipal. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, mas acho que é uma coisa que a gente pode ir ali, daqui a pouco, fazer uma enquete no grupo, né, dinamizar essa ocupação por ali. O que vocês acham? Boa? Então já podemos passar para o FAQ? Eita, mãe. Então vamos para o FAQ. Gente, a gente, assim, pelo que eu cataloguei, assim, eu sei que existem outras propostas que eu acho que devem aparecer, mas a gente tem, né, uma edição de colaboração do Rap Control Frio e do Meet of Styles, é isso? A gente tem um encontro sul-americano de blues, que foi proposto pela música, e isso vai acontecer no Cassino, é um evento, né, que acontece lá. Depois tem um outro evento também que foi proposto pela Setorial da Música, que é o Festival Autoral Punk Reggae Party, que é itinerante, e também a Feira do Livro Independente. Existem outras propostas que queiram ser colocadas agora aqui? Léo, Rita, depois a Paula, por favor. Pela setorial da literatura, a gente tem a Feira do Livro Independente, mas discutindo junto com o grupo da setorial, eu apresentei o Sarau daqui, que já teve 2 edições, né, e eu acho que seria mais interessante propor no FAC o Sarau daqui, porque também tem a questão da feira de livro, né, a venda de livros, o sarau e tal, e também engloba outros segmentos, né, da cultura, como a venda de artesanato, a música, apresentações teatrais. Então, eu acho mais válido apresentar não a Feira do Livro Independente da Casa Bianchini, mas o sarau daqui, também na Casa Bianchini. Eu pensei em fazer em novembro, para não atrapalhar também a Feira do Livro da FURG, que vai ser entre final de agosto e setembro, então tirar um mês, né, e propor para novembro o evento. Ele teve 2 edições em agosto, né, dentro da programação da semana, não, da Semana Estadual do Patrimônio no Estado, e aí entrou também no Dia Municipal do Patrimônio e tal, mas aí, para não atrapalhar a programação de todos os eventos do município, eu pensei em fazer em novembro. Então, seria uma feira do livro, mas não apenas feira do livro, né? Então, a gente pensa em fazer o sarau daqui, porque também pela literatura, mas não apenas. Então, a gente procura convidar o pessoal das outras setoriais para se apresentarem e tal, fazer chamamentos, né, como a gente já fez em 2022, no Ponto de Cultura Camarim Arte e Cultura, em 2023, na Hipocampus. Então, só para entender, ficou a Feira do Livro Independente e o Sarau da Fiesp, com propostas que você está trazendo, né? Não, só o sarau daqui.
Só o sarau daqui, que aí a gente vai englobar a Feira do Livro Independente, a gente vai fazer tudo junto, tendo a Casa Bianchini como espaço, dá para fazer tudo junto no mesmo evento. Obrigado, Léo. A Rita. Rita, por favor. Desculpem, tá? É que eu estava ouvindo aqui que mandaram... Desculpem atravessar o assunto. Depois eu falo no final, tá? É sobre a possibilidade de exposição no fórum. Aí eu estava ouvindo aqui. Então, eu fui procurada, preciso só mencionar aqui, fui procurada pelo presidente do Conselho do Povo de Terreiro, tá? Que pediu para que eu apresentasse aqui, né, para o Conselho, a possibilidade, a consideração, ou se a gente vai fazer uma lista, né, de projetos para serem votados, propostas, de inclusão da festa de Iemanjá, mas não é... Aí eu falei para ele, que tinha saído como deliberação da reunião passada, de que os eventos que foram contemplados no coinvestimento, né, no ano passado não seriam contemplados esse ano. Mas não é a festa de Iemanjá. O Conselho vem já há um tempo solicitando um espaço dentro da festa de Iemanjá para a proposição de estandes, né, uma parte da festa ligada ao povo de terreiro. Então, seria para comidas típicas, né, do povo de terreiro, artesanato, todas as questões ligadas, porque a festa de Iemanjá é uma festa organizada, sobretudo, por entidades da Umbanda, né? A Urumi é uma congregação de terreiros de Umbanda. E há pouco espaço dentro da festa para o povo de terreiro, propriamente dita, ainda que o povo de terreiro faça, né, as suas celebrações relacionadas em Iemanjá. E aí, então, eles pedem, então o Conselho pede a inclusão, né, desse evento, da festa de Iemanjá, mas com financiamento específico para que o povo de terreiro possa criar um espaço dentro da festa de Iemanjá, né, próprio, tá? Eneida, por favor. Bom, então, assim, ó, a minha proposta, vocês já devem saber qual é. Complementando a fala da Rita aí, eu falei com o Chandler ontem, aí ele me colocou isso aí, eu falo agora, mas a nossa... desculpe aqui que meu tá caindo, que eu vou entrar aqui de uma outra maneira. Puxa vida. Vocês estão me ouvindo bem? Meu notebook de vez em quando dá trabalho. Quando eu preciso, ele dá trabalho. Mas eu vou falando aqui para a gente... A gente está ouvindo, Eneida. Eneida, a gente está te ouvindo bem. Oi? Estão me ouvindo bem? Então, tá. Então eu não preciso ver o rostinho de vocês. Vocês estão me ouvindo. Assim, a minha proposta é para o 20 de novembro, que é um projeto cultural que a gente já fez o ano passado no BGV. Aí eu reforço, quem me convidou foi a Paula e a Sandra Lee. E nós organizamos uma festa para celebrar o que foi o primeiro ano da consciência negra, que teve a lei e tudo mais. Nós organizamos uma festa rápida, assim, e ficou muito bacana. E aí, esse ano agora, já com o fomento da cultura, se vocês aprovarem, é lógico, né, eu gostaria que sim, nós gostaríamos de fazer uma segunda edição, sabe? Então, assim, a gente tem o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de combate ao racismo, promover a cultura negra, a celebrar um público-alvo com crianças e jovens, atividades a ser realizadas, abertura, com fala de pessoas negras, autoridades, oficina sobre a lei e diretriz de educação, coloco como obrigação o estudo da cultura afro e indígena, a gastronomia, que é uma coisa bem interessante, opções da culinária afro e até mesmo indígena,
Desfile de moda, como nós já fizemos da outra vez, a gente fez um desfile de moda afro, incentivezando as divas, que eu chamo, são as mulheres mais velhas, né? São nossas matriarcas, né? Dentro da cultura preta, né? E expressão cultural com roda de samba, toque de tambor, o supapo, que é uma coisa do Sul, é um tambor propriamente do Sul, e eu acho muito interessante, nós temos pessoas que tocam supapo aqui, né? De repente até chamar o Caco Xavier também, que ele tem uma banda de supapo muito boa, ele tem um projeto, já até participei também, né? Roda de samba, toque de tambor, supapo, carnaval, essas coisas que já tem no BGV. O hip hop, que é uma outra expressão cultural preta, também eu acho bem interessante fazer grafite, rap, slam, break, batalhas, incentivar a juventude para sair dos becos, para participar desse evento, né? A literatura é muito importante, levar os autores negros, né, indígenas para lá. O esporte, eu tenho 2 capoeiristas, 2 mestres no meu grupo, que estão dispostos a fazer todo esse evento junto. Né? A religiosidade, ouvir as lideranças do meu bairro. Nós temos lá muitos iás, muitas babás, e eu falo sempre que o BGV, o Batuque de Rio Grande começou ali, então nós temos ainda muitos descendentes que podem falar sobre o assunto, ainda temos bastante iás e babás, assim, griots, né, que ainda estão vivos, que poderiam levar uma mensagem para a juventude de lá, e é isso aí, resumindo, é isso aí. Mas eu acho que o BGV, ele precisa de um espaço, ele precisa de um fomento para a cultura, que é um bairro tão rico, mas ele fica sempre para trás, e nós acabamos fazendo festa para a cidade, e não uma festa para nós mesmos, que a gente tem que estar pedindo para um, para outro, todo mundo se organiza para fazer a festa ali, mas se a gente tiver um fundo, um respaldo que nos ajude, olha o festão que nós podemos fazer ali no BGV, e isso já é uma lei, já que já foi, eu vou dizer, é uma lei que já existe, né? Então, assim, em 2023, a recém que começou a acontecer em 24. E eu acho que a gente precisa de oportunidade também para isso, para não ficar sempre os mesmos, sempre a mesma coisa. A gente precisa se voltar para os espaços que realmente produzem muito. E o BGV é um berço de cultura em Rio Grande. Eu estou sempre falando sobre isso, não é apenas porque é o meu bairro, mas a partir dali se expande a cultura para toda a cidade. E eu acho interessante a gente ter um olhar para esse espaço que está precisando ser olhado com mais carinho. Não é só nós oferecer para a cidade toda. A cidade está na hora de oferecer alguma coisa para nós. Então, eu acho muito interessante, eu defendo isso. Eu acho que a Festa da Iemanjá é importantíssima, mas já é um evento que acontece há muito tempo, sabe? E continua acontecendo, espero que muito, cada vez melhor, mas ela já tem muita visibilidade, sabe? Do país inteiro, do estado inteiro. Então, a gente precisa olhar outros pontos de cultura, e aqui em Rio Grande, eu acho que todos vocês sabem que o BGV é o melhor ponto de cultura em todas as direções, sabe? Se pensar em samba tem, rap tem, batuque tem os trabalhadores mais antigos que podem também a gente fazer reuniões com eles durante esses dias de festa. Eu já penso em 2 dias, mais do que um, não só dia 20, de repente 20, 21, que são tantas atividades que eu acho que um dia vai ser pouco. E se a gente tiver um tempo, tiver uma verba que vocês possam nos dar, a gente consegue fazer um festão, com a ajuda de todos vocês aí desse setor de cultura, sabe? Então, é isso. Se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, por favor, fale. Mas, resumindo, é isso aí. Obrigada, Eneida. Então, tu está propondo esse evento de 20 de novembro, né? Isso. Pronto. Vou passar a palavra para a Cíntia, que tinha levantado a mão. Depois dela é a Bita, a Paula e o Daniel. Sim, gente, eu quero... como vocês sabem, eu sou do setor de artes visuais, né, a área que eu tenho formação e tal, então é uma das setoriais que eu participo do grupo de WhatsApp da setorial. Tem 2 setoriais que eu estou nos grupos de WhatsApp, uma é da setorial das artes visuais e outra da setorial da literatura, que era mais por uma questão de estar organizando alguma coisa, se precisasse e tudo mais, aí eu esclareço por ali, tá? E aí eu me coloquei à disposição se as pessoas quisessem me inserir em outras setoriais, mas a minha setorial de origem é artes visuais.
o que eu quero colocar aqui, em relação aos eventos que estão sendo apresentados, primeiro foi uma coisa que eu destaquei lá na Setorial de Artes Visuais, que alguém tinha falado sobre o Salão de Artes Visuais, por exemplo, que seria uma possibilidade. Mas aí, o que eu chamei atenção lá? O Salão de Artes Visuais, ele era um evento promovido pela própria Secretaria de Cultura, tá? Ele acontecia lá na Sala Multiuso, aconteceu por 2 anos seguidos, depois não aconteceu mais. Sendo um evento promovido pela prefeitura, peraí que eu vou aceitar a pessoa que está participando. Sendo um evento promovido pela prefeitura, eu acho ruim ele ser apresentado para um co-investimento, porque, na verdade, ele faz parte do calendário como um evento institucional, né? Então, a intenção desse recurso que está vindo de co-investimento é fazer circular exatamente para aqueles eventos que são populares, né, que são organizados pela população, pela comunidade, e normalmente não recebem fomento, entendeu? Então, é essa a intenção principal, tá? Então, quando a gente vai fazer esse olhar, eu não sei, não ouvi as outras propostas ainda que estão, mas só para lembrar que isso é uma coisa muito importante, tipo, são eventos que, né, se colocou, por exemplo, fotofluxo, o meeting, né, eles são eventos que eles têm, normalmente eles acontecem, aí tem aquela escassez de recursos, normalmente a prefeitura não pode nem apoiar, acaba apoiando com serviço, consegue um banheiro químico, consegue, né, divulgação, a gente não consegue. Então, esses eventos que eles movimentam bastante a economia, estão conversando com várias linguagens, né, esses eventos, eles precisam, assim como esse evento do BGV, ele também precisa de fomento, né, não são os eventos da prefeitura, promovidos pela prefeitura, porque aí seria como ficar segurando o recurso para algo que a gente deveria estar investindo do próprio orçamento, né, então eu acho que tem que ter essa leitura na hora da escolha dos eventos, sabe. Eu queria colocar também uma questão de ordem, eu queria perguntar para o Léo, aí pessoalmente, porque já que eu estou na Setorial da Literatura, eu vou perguntar se essa junção do Sarau daqui, o Sarau daqui absorver a Feira Independente, se isso foi discutido com a Setorial, porque eu entendi no final da Setorial, na discussão, que eram 2 eventos apresentados, um a Feira Independente e outro o Sarau daqui. Essa decisão de absorver o Sarau daqui absorver a Feira Independente é uma decisão tua? É isso que eu quero perguntar. Isso. É uma decisão minha, porque como foi só a Pamela que apresentou a Feira do Livro Independente, eu pensei assim, não, mas a Feira do Livro já está na pauta para outras discussões. Nessa da FAC, do FAC, eu pensei, então, vamos fazer só o Sarau daqui, que já inclui uma Feira do Livro dentro dele, né? Durante o evento, já acontece a venda de livros, a conversa com autores e sessão de autógrafos. Mas eu acho que o justo é colocar para o conselho, eu acho, os dois eventos separados, porque, na verdade, eu até entendi que tu acha que um contempla o outro, que um poderia estar inserido dentro do outro, mas essa discussão deveria ter sido tomada lá dentro da setorial. As pessoas, porque eu vi mais pessoas indicando, né? Eu acho que a Ju Blasina indicou, não sei se a Bita também tinha falado, alguma outra pessoa também falou, além da Pamela, sobre a Feira Independente, que eu também sei que é um evento forte, e ele tem uma identidade, sabe? Eu acho assim, a gente não pode... Porque, por exemplo, o pessoal lá na Setorial das Artes Visuais, eles colocaram, por exemplo, o Urban Sketchers, sabe? O que é o Urban Sketchers, né? Não estou desfazendo do evento, do evento. Ele não é um evento, né? Ele é um movimento, na verdade. Né? É um movimento super importante e tal, mas ele não é, por si só, um festival, por exemplo. Ele não congrega outras linguagens, né? Então, eu fico pensando, a gente vai pegar e adequar para ele, né, para ele fazer parte desse FAC, aí a gente está, tipo uma manipulação, quando na verdade já existe, né, eventos precisando. Então, eu fico pensando que a gente tem que respeitar o evento, quando vai apresentar, a essência do que era o evento. É diferente da proposta que a Eneida trouxe, por exemplo, que é uma proposta que ela já é uma proposta que
agrega várias linguagens, né, e a comunidade e tal, tem uma inserção na comunidade. Eu acho que a gente tem que também ter esse respeito com a identidade de cada um dos eventos, né, um evento absorveu o outro, eu acho isso ruim, negativo para a identidade do próprio evento, eu acho, né. A ideia é que os eventos se multipliquem, não que eles sejam uns absorvidos pelos outros, né. Cíntia, mas pelo que eu entendi, cada setorial teria que apresentar um evento, e aí nós, no conselho, votaríamos por 3, né? Então, por isso que eu opinei, né? Optei por pegar esses 2 e formar um evento para apresentar. Então, foi isso. Mas, na verdade, eu acho que a proposta eram 2, tanto que a Artes Visuais trouxe 2, se não me engano, 2 indicações, né? Eu acho que poderia ser mais de uma indicação, não poderia ser várias, é uma lista enorme, mas eu acredito que 2 eventos, eu acho justo com as pessoas que propuseram, assim, eu acho interessante, porque não teve outro, por exemplo, assim, não foi uma lista de 10 eventos, né, que foram propostos ali, foram somente esses 2 que foram destacados, então eu acho importante marcar o espaço de cada evento, sabe? Marcar o espaço de cada evento na sua setorial, assim, eu acho bem importante. Tá, era isso que eu queria falar, sabe? E atentando para isso, gente, não é um recurso para fomentar esses eventos que não têm, normalmente, recurso, né? É isso, tá? Vitinha. Boa noite. Bom, nós colocamos ali na setorial das artes visuais uma votação, né? E os 2 eventos que foram contemplados para serem trazidos para essa reunião, para votação, foi o Meeting of Style, né? Que mais ou menos seria, como ele fala, como eu também acho bem importante, porque também ele contempla o grafite, que é uma área que nunca é muito contemplada, né? Isso é um dos requisitos, então eu acho bem importante fazer essa pontuação, né? Então não somente seria um grafite, que eu coloquei um pouco aqui a definição do Lucas, porque como ele é que a pessoa que organiza, né? E ele coloca não seria somente o grafite, que em si já deixa de presente para a cidade uma exposição ao ar livre, sem duração específica, mas também contempla shows, dança, feira, batalhas de rima, mostra de skate, fomenta o comércio, hospedagens, enfim, ele abrange um cenário internacional, né, porque o meeting é um evento internacional, né, então ele dá uma visibilidade internacional para a cidade também, né, eu acho isso bem importante nesse momento, assim, então, de arte urbana, né, esse cenário internacional que projeta a nossa cidade na arte urbana, né, proporcionando trocas de experiência entre artistas regionais e internacionais, que também acho, assim, de extrema importância, né, nesse primeiro momento que a gente está iniciando essa gestão aí. O outro que ganhou foi o Fotofluxo, né, que também peguei a definição da celinha, né, que é ele tem duração de 1 mês, ocupa espaços livres diversos, universidades, salas, em espaços culturais e área pública. Oferece oficinas gratuitas, valoriza a produção local e faz intercâmbio com produção fotográfica, além do município de Rio Grande. E pode, sim, agregar a feira e audiovisual, né. Então, mais ou menos, também acho que é um movimento importante, Fotofluxo, né, e essas foram o que ganhou, né, as 2 chapas, né, que nós colocamos ali em votação, e que foram as que nós trouxemos aqui para o Conselho, né, para serem votadas. Muito obrigado, Vitinha. É isso. Então, a proposta... Obrigado, viu, Vita? Então, a proposta só acrescenta o Fotofluxo, porque o Meeting of Style já tinha sido, né, até comentado aqui. A próxima pessoa é a Paula, por favor, Paulinha, depois é a Lara. Boa noite, colegas. Eu só queria dar uma reforçada ali na fala da Cíntia,
que eu também faço parte da setorial da literatura, pois livreira, né? E acredito que o pessoal está trazendo aí duas possibilidades. Aí eu peço ao nosso conselheiro ali da setorial da literatura também, que insira, né, a Feira Independente na listagem dos eventos a serem votados. É isso. Obrigado, Paulinha. Lara? Gente, eu gostaria de propor que nós considerássemos a possibilidade de que o único projeto indicado fosse o Meeting of Styles Collab, edição colaborativa com o Rap Contra o Frio. Eu conversei com os proponentes e nós chegamos à conclusão que o Meeting é um evento de maior impacto aqui na cidade, né? Um evento internacional que traz 50 artistas, normalmente, do mundo inteiro, os melhores grafiteiros. É um evento que nasceu na Alemanha, se propõe como Fórum Internacional de Grafite. É um evento que lota os hotéis da cidade quando vem. É um evento que não está sendo mais feito em Rio Grande, por falta de interlocução com o poder público, se mudou para o Paraná e para Florianópolis, para Santa Catarina. É um evento de muito interesse para a cidade nesse sentido. É um evento que trabalha com paridade de gênero, que emprega localmente muita galera envolvida. É um evento que conta com todos os elementos, atravessa todas as setoriais, ambos os eventos. O hip hop está presente em todas as setoriais, na literatura, através das batalhas de conhecimento que vão acontecer nesse evento. As artes plásticas, através do grafite. O artesanato, através da feira criativa dos produtores do hip hop. Também conta com food truques e o compromisso social do rap Contra o Frio também, né? Ambos eventos contam com parceria com o Museu do Hip Hop. Tu vai lá no museu, tu vai ver todos os cartazes do Meeting em exposição. É um evento de repercussão e de importância, né, internacional e muito sólido assim, para o nosso movimento. O Rap Contra o Frio, ele atinge 15 mil pessoas diretamente, 300 mil pessoas online. É um evento que conta com impacto social na educação, nas escolas, através de oficinas, distribui agasalhos e, em parceria com o museu, já chegou a distribuir 26 toneladas de alimento. Eu queria salientar também que esses dois eventos, gente, são eventos que já estão, né, com larga escala, né, e acostumados com financiamentos e com tudo que envolve, né, eventos de tão grande repercussão. O Rap Contra o Frio já foi financiado pela Natura, pelo SESC, pelo governo federal, pelo governo estadual, pela Procultura. O Meeting também, pela do Porto, pela Sagres, pela Corsã. Já foi feito dentro de uma fábrica de spray, já teve também financiamento da fábrica de spray. E eu acho que é um dos eventos que mais impacto traz para Rio Grande, em nível de galera atingida e de movimentar a economia local. É um evento de grande repercussão, que a gente não consegue fazer com um orçamento pequeno. Então, eu gostaria que vocês considerassem a proposta. Então, Lara, tu propõe uma edição de colaboração do Meet com o Rap, né? E 10 anos do Rap Contra o Frio. Para além disso, uma indicação de todo o montante, ao invés de ser dividido em 3, ser indicado só para essa edição de colaboração. É isso? Pronto. Obrigado. A Cíntia tinha se inscrito ali, por favor. Na verdade, a minha pergunta até é para a Lara. Lara, tu conversou com o André, e aí eu queria perguntar para ti se o André, isso é um interesse que eu sei que a Rita vai até entender minha pergunta. Tu sabe se o André propôs o Rap Contra o Frio no Rouanet RS, aquele Rouanet emergencial, se ele foi aprovado? Não sei te dizer, André. Eu sei que o Lucas vai propor na Rouanet por ter fechado esse financiamento, mas esse que passou, né, na Rouanet, tu está se perguntando, não sei. Não, porque a gente tem, né, uma indicação da Petrobras, né? Pela Funarte, né? Eu acho que não. Para os projetos que foram aprovados na Rouanet RS, né? A gente estava buscando projetos que tivessem contemplados na Rouanet RS, né? E eu achei que ele talvez tivesse sido aprovado. Eu vou te confirmar essa informação, Cíntia, rapidinho, vou falar com ele agora mesmo, porque ele tem financiamento do Rio Grande do Sul, mas não sei se é da Rouanet, essa Rouanet é ligada à Funarte, né, desse ano. Porque por que eu penso assim também, a outra do Dubai, várias opiniões, não, eu penso assim, a gente tem que pensar também em não ter sobreposição de financiamentos, sabe?
Tipo, vamos ver se existe essa possibilidade, existe uma possibilidade do Rap contra o Frio também seguir com a sua identidade com um financiamento direto por outro meio. Vamos ver, né? Eu não sei, mas gostaria de saber, assim, essa possibilidade. Eu acho que o Rap contra o Frio é importantíssimo, quero destacar, importantíssimo. É um evento com muito impacto, com várias edições também realizadas, eu acho muito bom. Mas eu gostaria de saber essa da Rouanet RS, a emergencial, né? Não é a Rouanet normal. Vou perguntar e já te respondo. Tá. A Rita. Não, só porque o Rap contra o Frio já está com data para esse ano, Cíntia, 20 de julho, já fez a captação, então vai acontecer, tá? E aquela possibilidade ali, né, que tinha sido aventada é para esse ano, tá? Não é para o ano que vem. E o co-investimento, a gente depende, ele pode ser executado no ano que vem, né? E depende porque a Lara já tinha me feito essa pergunta, se poderia financiar projetos ainda esse ano, que depende do desembolso. Então, a gente acaba não tendo... No ano passado, o que se viu foram os projetos, que os eventos aprovados aconteceram no ano seguinte. Foram aprovados em 2023 e aconteceram em 2024, tá? Até porque o co-investimento ele vem de 2 em 2 anos mesmo, justamente por essa questão, né? Então, é um ano mais de seleção, encaminhamentos, aprovação, etc., e um ano de execução e prestação de contas, tá? Então, estamos falando aqui de projetos que devem ser executados, né? Não diz que são obrigatoriamente, terão que ser executados em 2026, mas muito provavelmente serão, porque a gente conhece a forma como esses desembolsos, esses repasses acabam acontecendo no setor público, tá? Então, vamos pensar em 2026, tá bem? Por segurança. Então, caso isso se confirme, essa proposta lançada pela Lara de uma edição de colaboração não aconteceria. Seria só o MIT. Aconteceria, mas sem a sobreposição de valores, pelo que eu entendi, não é? Não, eu acho, a Rita falando que porque, por exemplo, o meeting, né, ele é um evento que ele é anual, no caso, né, e aí eles fecham a agenda toda, e o último mês onde o meeting é executado é novembro, né, o nosso aqui, que acontecia aqui em Rio Grande, ele sempre acontecia no final de novembro, porque ele seria um dos últimos do ano, então ele seria um projeto para acontecer até novembro, se fosse para acontecer nesse ano, né. E aí, eu acho que o FAC, se não me engano, é um ano, né, depois da assinatura do convênio e do repasse do recurso, tem um ano para ser executado, eu acho, o recurso, se não me engano, né. Então, aí depende bem isso, depende, no caso, de quando acontece o repasse, né. Mas o que eu pergunto é se a proposta que nós vamos votar agora, ela vai continuar sendo uma colaboração entre o RAP e o meeting, ou você vai ser só o meeting, entendeu? De repente, para o ano que vem, né, uma colaboração dos dois no ano que vem, quem sabe. Eu acho que é isso. Eu acho que o Lucas também não teria tanto problema com a agenda do meeting, né? Eu sei que tem alguns critérios internacionais a ser seguidos, de inscrição e tudo, mas acho... Ele que me perguntou, na verdade, se seria esse ano ou ano que vem, né? Justamente prevendo isso. E acho que aí não teria problema também de sobreposição de verba, Cíntia. Acho que a indicação para o ano que vem é o mais acertado. Então, passamos à votação, então? É isso? Eu vou ler aqui. A gente pode fazer a votação, só uma observação que é interessante, que no setorial do cultura popular, do hip-hop e tal, todo mundo gostou da ideia de juntar os dois eventos num. E aí, na literatura, como eu quis juntar os dois eventos num, já não gostaram. É que a proposta foi dos próprios produtores, Léo, não fui eu que propus, tá ligado? Foi uma coisa vinda organicamente. Léo,
assim, a proposta que eu fiz sobre o BGV, eu acho que todas as áreas da cultura podem participar. Então, eu já fiz esta proposta, porque a gente, no BGV, a gente tem também hip hop, que a Lara propôs, eu tenho o Digério Sortudo, que está no meu grupo, ele é ativista no hip hop, eu tenho capoeira, gastronomia, artesanato, tudo pode acontecer no BGV, sabe? Acho que ali é um espaço bem grande, um fomento cultural intenso, sabe? Então, nós temos muitos artistas, que eu digo, que ainda estão atrás dos muros, e eles precisam sair, a gente precisa dar espaço para essas pessoas. Mas Eu acho que abrange não foi sobre tudo. vocês, nem Eneida, nem Laura, nem Lara. O meu comentário não foi sobre vocês, foi justamente sobre a minha setorial. Sim. Né? E Porque quando eu falo sobre o meu penso projeto, num evento que eu estou englobe falando todas também as num setoriais. evento, eu estou falando num evento pro coletivo da cultura. Eu acho que ali todos podem participar, porque a gente, quando faz uma cultura, pelo menos é o meu ponto de vista, para a cidade, eu acho que a gente não pode deixar ninguém de fora, acho que todos têm que participar, porque as oportunidades, elas não estão assim tão decorrentes, as verbas também não, então a gente precisa dividir para poder somar. É esse o meu pensamento, assim, eu acho que vai ter espaço para todo mundo mostrar a sua arte, caso vocês aprovem a festa no BGV. E 20 de novembro é um marco para nós pretos. Agora, eu já estou falando como uma mulher preta que precisa exaltar a nossa cultura, sabe? Que ela está muito apagada, está muito fomentada, assim, de uma maneira horrível. Nós precisamos de um espaço para poder ressaltar tudo que o povo preto pode fazer. O BGV é o bairro mais preto, mais popular, mais festivo. Qualquer ideia que nós tivermos ali dentro, as pessoas topam, elas abraçam e fazem. Sabe? A gente faz sem verba. Imagina o festão que nós vamos fazer se a gente tiver uma verba mínima e o apoio de todos aí, que já tem uma história dentro da cultura, que já tem mais conhecimento. Eu não tenho, eu estou estreando agora, eu só tenho ideias. Então, eu vou precisar da ajuda de todo mundo, caso vocês aprovem, sabe? É isso. A gente não pode pensar em nós temos que pensar no coletivo, que é para poder desenvolver alguma coisa. Se for pensar sempre só eu, o resto fica atrás da fila sempre, sabe? Então, a ideia é essa. E eu aceito mais ideias também. De todo mundo aí que queira colocar alguma ideia que eu não tenha falado aqui, né, é justo. E a gente consegue até novembro, nós temos tempo para organizar tudo isso e fazer um festão. Também vai gerar renda para todos que vai ter barraquinhas vendendo, pessoas simples que precisam de uma oportunidade para ganhar algum dinheiro extra, sabe? Então, ali acontece tudo. A ideia é essa, sabe? Desculpe se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu estou falando o que eu acho correto. Quando se fala em cultura para uma cidade, a gente tem que abraçar todo mundo. Obrigado, Eneida. Gente, a gente tem que passar para a votação, né? O Daniel Barbosa, que ele gostaria de falar alguma coisa. Antes a gente tem também já 15 para as 9. Vai ser na Rua das 6. E Daniel? a gente também tem uma pista de skate lá atrás do Alcides, que está paradinha. Ela precisa ser retomada, arrumada aquele espaço lá, antes que o pessoal da cultura de droga tome aquele espaço. Nós precisamos daquilo lá para várias coisas. É isso. Obrigado, Eneida. Daniel, por favor. Bom, então, eu estou vendo a Eneida falar aí, a Eneida toca muito numa coisa que faz muito parte de mim também. Eu sinto quando ela fala o sentimento dela, sabe, essa ansiedade e essa vontade de que as coisas cheguem na comunidade de periferia. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Barbosa, lá na minha comunidade do BGV, sou conhecido como Dani B. Sou pioneiro do hip hop aqui na cidade do Rio Grande, faço eventos, faço projetos há 35 anos, e assim, hoje estou chegando nesse conselho aqui a convite da minha querida amiga ali, a Cíntia, né, que me deu essa possibilidade. Por quê? Porque eu acredito que as periferias, que nós que estamos nos bairros, também fazemos parte desse conjunto, só que a gente nunca participa de nada, a gente não tem oportunidade. E quando me dão a oportunidade, hoje mais velho, mais maduro, um pouco mais entendido das coisas, eu acredito que a gente tem que fazer o quê?
participar desses espaços aqui, na coletividade, trocar ideia e fazer com que esses incentivos aí culturais cheguem nas comunidades periféricas, porque realmente eu vejo há muito tempo a cultura e quem lida com a cultura e escreve as políticas públicas não chegar nas periferias, entendeu? É muito difícil o acesso, tanto de entendimento, economicamente falando, porque aqui em Rio Grande sempre as grandes entidades já, né, consagradas que ganham os incentivos, os projetos, a gente vê muita coisa acontecendo e nunca chega em nós. Então, eu estou aqui hoje nesse conselho, espero que vocês votem e me ajudem a entrar aí, para que eu possa, através também do meu conhecimento adquirido nas comunidades, contribuir com boas ideias, que a gente possa também criar políticas públicas que enxerguem esse pessoal que está lá. Hoje eu já não estou tão assim no rap, acho que eu já fiz o meu papel, passei bastão, a Lara faz um baita de um trampo, o de zero, a gurizada toda, eu conheço essa gurizada. Então, assim, eu acho que eu estou em outro ambiente, a qual eu também estou preocupado com outras coisas que acontecem nas comunidades. Eu tenho um projeto muito importante que eu quero tentar colocar em prática para o ano que vem, que é o Periferia em Foco, que vai levar essa cultura, que vai levar esse fomento aí para as periferias. A gente tem que enxergar de forma de descentralizar esses mecanismos aí para que chegue nós. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite da Cíntia e espero que todos, coletivamente, a gente se entenda para que a gente possa criar políticas realmente que vão mudar as comunidades, que vai fomentar a nossa cultura local. Eu, como, né, um neto do Pássaro Azul, junto com a Márcia, com a gurizada toda ali do Fundão, sabe? A gente também tem uma ideia muito importante de fazer um ponto de cultura em memória a esse grande personagem da nossa comunidade, a qual não é lembrado da nossa comunidade. Então, acho que a cultura é para isso. E esses mecanismos como não esqueci aqui, o comitê, não, alguém me lembra aí, Conselho. o conselho tem que fazer isso aí, a gente tem que unir as mentes e também chegar nas periferias, porque senão fica só a cultura para os mesmos e perpetuando uma coisa que não chega a nós. E eu entendo a tua dor, Eneida, a gente tem que estar junto, tu tá no meu coração, eu te amo de coração mesmo, e que legal, e tu é uma incentivadora de eu chegar aqui hoje, porque eu acredito que a gente tem que também participar aqui dessas ferramentas. Então era isso, espero se comunicar muito mais com vocês aí, que a gente se conheça melhor, e possa fazer aí políticas públicas que abranjam todo o município, certo? Obrigadão aí pela atenção. Valeu, Daniel, pela contribuição e seja bem-vindo, sempre. Gente, vamos fazer a votação, então? Como é que a gente vai fazer isso? É que está passando uma moto. Eu leio uma sugestão, né? Eu leio as propostas que eu tenho aqui anotadas e a gente vai levantando a mãozinha e a gente vai contabilizando, é isso? Ou sugerem uma outra forma mais fácil? Eu tenho, Rodrigo, tu vai fazer primeiro a leitura de todas e depois... Presidente, todo mundo aparece, desculpa, Cíntia, todo mundo aparece com a coisa para fazer a votação dessa forma, de levantar a mão, todas as imagens aparecem para ti? Eu acho que a gente levaria um tempinho, né, para abrir tudo. Vamos ouvir a Cíntia? Eu tenho, não, aqui na minha tela estão todos aparecendo, que depende da forma como tu coloca no computador, né? Então aqui estão todos os 19, eu consigo enxergar as mãozinhas, mas a gente tem também a possibilidade de votar, de tu fazer a leitura e a pessoa votar no chat, sabe, colocar no chat por escrito, porque é legal, porque o chat ele fica transcrito na gravação. Existe na gravação lá, fica o vídeo da gravação, né, que a gente está sendo gravado. Fica o vídeo da gravação e fica a transcrição do chat. E a transcrição do chat é tipo um documento, né, então acho que também é uma forma interessante, não sei o que vocês acham. A Paulinha. Uma dúvida, presidente, quem pode votar são só os conselheiros titulares, né? Ok. Camila. Eu estou de acordo com o que a Cíntia sugeriu, eu acho que o melhor é fazer pelo chat, e eu tenho uma dúvida se são 3 projetos que podem ser aprovados, a gente vai votar, cada conselheiro vota em um ou vota em 3? Como é que a gente vai fazer?
a Lilian e depois a Rita. No caso do titular não estar presente, o suplente tem direito ao voto, é isso, né? Isso, Lilian. A Rita. Então, eu acho importante listar ali no chat quem são as pessoas que podem votar, né? E aí eu gostaria de perguntar, no meu Meet não aparece, mas eu não sei se no Meet de alguém, porque o meu tem diferente, tem aquela ali embaixo na tela, à direita, onde tem o número de pessoas, aparece um símbolozinho que é um triângulo, uma bolinha. Alguém tem isso? Não. Porque o Meet que ainda aparece isso consegue fazer enquete. No meu já tem aqueles quadros, já tem aquelas. Teria que baixar um programa para fazer enquete, mas é possível fazer enquete pelo Meet, né? Tá. Então, se ninguém tem, tudo certo. Vamos pelo chat mesmo. Só acho importante, Rodrigo, listar mesmo as pessoas aptas a votarem. Eu já estava meio que escrevendo isso ali, mas acho que é mais fácil falar. Bom, aptos a votarem. Eu, Lara, Bita. Espera aí que fugiu. O Cledenir, a Eneida, o Léo. A galera do Poder Público também vota? Então, todas as pessoas do Poder Público, Rita, Cíntia, a Camila, a Lidiane, né? Faltou mais alguém, gente? A Carla. A Carla. E a Lilian, né? A Lilian pela FURG. E a Lilian pela FURG, exatamente. Bom, eu digo aqui e a gente vai votando ali? Poderia ler todos para nós? Só pra Por favor. Tá, obrigada, Rodrigo. Fotofluxo, então, primeiro evento. 20 de novembro, segundo evento. Rita, tu tá escrevendo isso? O rap contra o frio que a gente vai retirar, porque possivelmente ele já tem, né? Não? Então mantém? Tá. O meeting... Juntos, Rodrigo. Tá. De colaboração, então. Rap contra o frio e Meet Offside. Encontro Sul-Americano de Blues. Festival Autoral Punk Reggae Party. Feira do Livro Independente. Sarau daqui. E Festa de Iemanjá. Eu acho que a gente teve uma proposta da Lara de que o recurso fosse todo para um único evento, em vez de ser para 3 eventos. Eu acho que isso precisa ser decidido, e antes, né, acho que a gente pode votar, e quanto a minha... Refaço a minha pergunta. Cada conselheiro vai escolher um ou vota em 3? Depois, se a gente decidir que serão 3 ou um só. Então, vamos encaminhar a votação para saber se vamos encaminhar uma indicação de 3 eventos ou uma indicação de um evento. Quem quer que sejam indicados 3 eventos, permaneça como está. Quem quer que seja indicado apenas um evento, levante a mão. Então, só a Lara e a Bita, o Léo, os demais permaneceram como estão, então a gente vai fazer a indicação de 3 eventos. Vamos votar outro encaminhamento, né? Pela ordem, presidente.
Eu acredito que se a proposta for um evento que englobe várias setoriais, como é a minha proposta do Sarau daqui, não teria problema fazer só um evento com toda a verba, né? Desde que a gente convidasse as outras setoriais para realizar o comércio das suas produções, a apresentação das suas obras e tal. E quando a gente pensa num evento fechado só sobre uma setorial, como é uma feira do livro, né, eu acho que a gente perde um pouco. Então, aí, nesse caso, fazer 3 eventos seria melhor, por isso que eu não sei. Então, tu não vota em um evento, tu vota em 3. É isso? Dentro dessa proposta de fazer um evento que englobe várias setoriais, sim, um evento. A Rita, por favor. Só uma pergunta para a Mara, não passando, como não passou, né, a votação de só um evento, tu mantém a proposta? Não é isso? Mantenho. Vamos ver o que a gente consegue, né? Ainda assim, a proposta de uma edição colaborativa entre os 2 eventos continua apta a preencher uma dessas 3 vagas, não é? Indicação, não é isso? Então, tá. Então, uma outra coisa, né? Se a gente vai votar em 3 ou votar em 1. Eu sugiro votar em apenas 1. Tenho a sensação que... E aí, na quantidade de votos, a gente vai elencar as 3 posições. O que acha? Não? Acho que sim? Então, vamos... Já começaram os votos ali? Não? Eu acho que eu listei todos ali, aí a gente vai escrever no chat o que a gente vai votar, é isso, Rodrigo? Essa é a ideia? Não sei se eu esqueci de algum, eu botei todos juntos ali, ó. Desculpe, gente, eu estava respondendo uma mensagem. Eu queria só perguntar, então, a gente vai votar um, cada um vai indicar um e vai escolher os 3 primeiros, é isso? Isso, os 3 mais bem votados. Sim. Tá bom. Acho, gente, eu não sei se a gente não vai se perder aqui no chat com tanta gente votando e tendo que voltar no coisa. Será que no Parlare não é, fica mais fácil? A gente anota, Lara votou nesse, não? O que acha? Fica bem, faz um por um votando, né? Então vamos lá, Lara, vota em quê? Meet? É isso? Sim, Meeting e Rap contra o Frio. Tá. Eu já vou dar o meu voto também pro Meet e pro Rap. Paula? No caso, habita, Rodrigo. Bita, desculpa, Paulinha. Bitinha? O Meeting também. E o Rap contra o Frio. Camila? 20 de novembro. Carla? 20 de novembro. Cíntia? Eu vou votar no Meeting e o Rap contra o Frio, essa collab. Cledenir? Feira do Livro Independente e a festa do BGV. No caso é apenas um, eu vou botar o Feira, é isso? Isto. A Feira do Livro. Eneida? 20 de novembro. Imagina. BGV. Larinha já foi. Léo? O Rap contra o Frio e o Meeting. Meet mais Rap.
A Lidiane. Meeting e Rap contra o Frio. Rita. Posso pensar um pouquinho? Estou aqui olhando e pensando. Não sei se tem mais alguém, só falta eu? Eu acho que é só tudo. Tá, então vou ter que votar logo. Então, (20 de novembro). Então, a gente tem 3 indicados. Meeting, o primeiro. O segundo... A Lilianei votou, Rodrigo. A Lília, desculpa, a Lília. Não votei. Só que eu tinha que. Parceiro. Não tem problema nenhum. Lógico que o rap, já vi que o rap já foi disparado aí, né? Mas eu vou ficar com a Feira do Livro, que era o meu primeiro pensamento. Mas já sabendo aí, muito contente aí com o rap. Tá, então a gente já tem o mais rápido que as urnas. O MIT, o primeiro evento indicado, o 20 de novembro, o segundo evento indicado, e o terceiro evento indicado é a Feira do Livro Independente. Então, concluída a votação, passamos para encerramento, esse encaminhamento. É isso. Mais alguma coisa, gente? Rita, Paula. Acho que a Paula levantou primeiro. Tranquilo, Rita, pode falar. Tá bem. Obrigada, Paula. Não, é só porque agora, na divisão dos recursos, é que a gente poderia olhar e fazer, tipo, um orçamento, ao invés... fazer um cálculo do que é necessário, porque talvez não precise dividir equanimemente. Seria legal dividir equanimemente, mas de repente tem algum tipo de evento que despende mais recursos, que precisa de alguma coisa mais cara. Então, agora, na conversa com as pessoas que são proponentes, a gente faz essa avaliação e faz essa mediação, entende? Faz um orçamento e vê como é que a gente ajusta. Eu estou fazendo essa proposição, porque aí tem eventos que pode ser que precisem de mais coisas, outros que não precisem de tanto, né? Tá? Também não sei, é uma proposta de encaminhamento, né? De fazer uma conversa com quem é proponente e equalizar, então, a distribuição do recurso. Obrigado, Rita, pela proposta. Paulinha. Gente, eu gostaria só de mostrar minha satisfação diante desse processo democrático de votação e agradecer ali as colegas da setorial da literatura que votaram na Feira do Livro Independente, que foi uma feira feita, né, por nós, da própria setorial da literatura, e que já ganhou, né, essa possibilidade de ser apoiada por um projeto. Então, agradecer a Lília, agradecer ao Cledenir, e não me lembro se mais alguém também votou, mas agradecer a esses que defenderam essa Feira do Livro Independente. Muito importante a gente valorizar a literatura aqui na nossa cidade, né, e formar cada vez mais leitores. O Rio Grande está precisando de mais leitores, né. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Paulinha. Cíntia? A Cíntia não para de falar. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu acho que é bem importante que esses que foram selecionados, eu sei que o Rap contra o Frio já tem, o Meeting já tem, projeto pronto, assim, que eles já estão, claro, óbvio, né, não é mesmo o orçamento, a planilha não vai ser a mesma, mas eu digo que os que não têm ainda, se não tem um projeto escrito, com uma justificativa, com um histórico, assim, eu acho que é importante já começar a juntar esse material, porque aí quando a gente fizer essa conversa com os proponentes, no caso, a gente vai ter que unir esse material, porque aí vai todo, para poder a gente escrever, né, que a gente sabe que o tempo está curtinho. É isso. Tá, alguma
outro encaminhamento, a Eneida quer falar. Eneida, por favor. Cíntia, qual é o prazo que nós temos para mostrar essa proposta já toda ela escrita direitinho, bonitinha? Porque, no caso aqui, eu e meu grupo aqui do BGV, nós já estamos buscando informações que a gente quer colocar no projeto. Nós ainda não montamos, mas a gente já tem tudo, digamos, bem encaminhado. E aí, qual é o prazo que a gente tem para entregar para vocês esse projeto escrito, bonitinho, todo certinho? Acho que o primeiro passo é a gente dar uma olhadinha exatamente que informações a gente precisa para colocar no projeto de co-investimento, né? Que eu acredito que seja mais uma justificativa de cada um deles e alcance de cada um dos eventos e tal. Aí eu acho que a gente organiza isso, a secretaria organiza e entrega para vocês, daí aí a gente marca uma reunião, eu acho que é a melhor metodologia, né? Se eu estiver errado, me corrija. Mas eu acho assim, primeiro a gente diz quais são as informações que são necessárias. Aí vocês vão organizar essas informações e a gente pode reunir tudo isso numa reunião mesmo, presencial, nós. Sim. Eu acho, Rita, nós e os proponentes, eu acho. Aí quando é que vocês vão me mandar isso daí? Porque eu já fico bem nervosa para começar. Eneida. Eneida sendo Eneida, é bem assim. Eneida. Não, olha só, gente. No formulário, se vocês olharem ali no histórico do grupo, nós compartilhamos, fui eu que compartilhei, porque é mais fácil de procurar, tanto o edital como o projeto do ano passado, que foi o projeto que a gente pediu aprovação, foi para aprovação da pauta lá do co-investimento. Se vocês atentarem ali, tem 3 parágrafos, 4 no máximo de cada projeto. Então, em termos de descrição do projeto, é pouca coisa. É justificativa junto com o histórico, né? Então, quando é que ele já aconteceu, qual a importância, a relevância, que o público atinge, deem uma olhadinha ali, tá? Então, é pouco texto. O importante, isso é super importante, né? Não menos importante, mas a gente vai precisar que vocês façam agora, para a gente poder ver essa questão do orçamento, é um planejamento orçamentário, tá? Porque aí a gente depois, na hora que fizer a reunião, a gente conversa e vê, bom, né? Tem um projeto aqui que precisa de 30 mil, né? 40 mil, não precisa de 80 mil, né? Entendem? Tá? Então, fazer esse dimensionamento orçamentário, e essa é uma discussão que é mais metodológica, que vocês vão ter que fazer com os pares, né? Para a gente poder dimensionar isso. Amanhã de tarde a gente já tem uma reunião, né, sobre o co-investimento, mas é mais sobre o edital e por conta a gente pode sistematizar, né, Cíntia, ali com a Rosana, as informações que a gente vai pedir. Aí a gente pode pedir para a Rosana entrar em contato com as pessoas conselheiras aqui que fizeram a proposição, que é Eneida, Lara e Bita, é isso? Tá. Veio pela Bita, a Feira Independente? Não, veio pelo Léo? Pelo Léo. Veio pelo Léo. Tá, então tá. E aí a gente faz esse contato já para articular, orientar essas informações. Tá bom. Eu já penso, porque 20 de novembro, para mim, já está batendo ali na esquina, já está bem perto. Não, mas o prazo do co-investimento também já bateu antes, porque é a semana que vem, é dia 6, 3? Dia 13 é terça-feira da outra semana, gente. Então, ai, socorro. Tá. Então, a gente vai ter que agilizar isso mesmo, porque segunda tem todo dia fórum. Eu estou pensando que a gente deveria fazer isso, na verdade, a gente precisa dessa reunião com as pessoas, né, os produtores de cada um dos eventos, se a gente vai ajustar o orçamento, a gente vai precisar fazer isso essa semana ainda, sendo que hoje é terça e a gente precisa, porque aí a gente pode inscrever e escrever durante o fim de semana, eu posso, né, no caso. Tá. Vai ter que ver essa semana, então. Bom, amanhã a gente define, quem sabe, Cíntia, uma data e sugere para o pessoal, né?
Tá. Então, Mas Ai, Cíntia, que pena de ti. vou ficar aguardando aqui que me chamem rapidamente para mim saber direitinho como é que eu vou colocar tudo para vocês. Eu Agradeço acho que a gente pelos podia deixar um votos, viu? sobreaviso. Agradeço aí as pessoas que votaram. Eu não posso esquecer de agradecer. Tá? É muito importante a gente trabalhar nos bairros. A periferia precisa e a gente vai começar agora a ter um olhar mais carinhoso aí para todos. Agradeço. Gratidão. A do pé. Então, quem sabe um sobreaviso aí para as pessoas proponentes. Hoje é terça, até quinta-feira já ter essas coisas elaboradas. É na correria, pelo menos uma discussão orçamentária. Assim, vamos precisar disso custa tanto, porque aí se faz essa conversa até sexta, né, Cíntia? Para no fim de semana poder preencher o formulário, tá? Então, até quinta. Tá, gente? Numa prévia. Vou dizer outra coisa. Uma outra coisa que eu acho importante, quando for fazer a planilha orçamentária, acho muito importante que o orçamento ele venha detalhado de uma forma que a gente entenda, né, tipo, qual é o alcance de cada um dessa parte do orçamento, né, o que ele vai alcançar, o que ele vai fazer girar e tal, é meio que uma justificativa, porque na hora que a gente pegar essas planilhas orçamentárias, a gente vai ter que equilibrar elas, né, de acordo com, não esquecendo que lá o Meeting e o Rap Contra o Frio são 2 eventos trabalhando juntos, né, então, esse guarda-chuva, que eu não sei como é que a gente vai criar esse guarda-chuva, mas tem que criar um guarda-chuva que inclua os dois, mas é isso aí. E vamos que vamos. Então, gente, tudo encaminhado, acho que a gente só precisava encaminhar a próxima reunião, né? Deixar acertadinha a próxima reunião para a gente dar seguimento às demandas. O que acham de terça-feira que vem? Não, terça-feira que vem não dá? O que é que tem? Não, que dia que é a reunião? Dia 2, né? Quando que é? Que tem assim, a gente tem o dia inteiro e mais de noite de conversa, né, provável conversa com a Mari na segunda-feira vai ser um dia super intenso, e aí terça-feira é o último dia de inscrição do projeto, né, de enviar eu realmente, eu não gostaria de reunir de noite, ficar nessa tensão de reunir de noite, sabe? Eu acho que poderia ser outro dia. Vai se chamar uma outra extraordinária, desculpa, Rodrigo, é isso? É pelas demandas, né? Te entendi. Mas é uma solicitação da Shelley, inclusive, que é a secretária, ela tinha pedido para que a próxima reunião fosse numa sexta-feira, para ela poder participar. Mas aí eu não sei, eu acho que a gente pode daqui a pouco encaminhar uma votação lá no grupo mesmo. O que acham? Para decidir se a gente faz uma reunião, porque na terça-feira eu acho que tem uma reunião com a Darlene, né, Rita? Acho que o Rovan que articulou, né, pelo fórum. No dia 3, terça-feira. E aí, pois é, e muito provavelmente, como dia 5 a gente vai estar com essa outra função, a gente vai ter que propor, né, Lara, a conferência da cidade na estação ali no dia 6. Então, essa semana que vem vai estar a Armaria. Então, eu vou, acho que, encaminhar isso para ali, para a gente votar um novo dia, quem sabe pular uma semana, né? Já que a gente vai estar turbinado aí. A Lara tinha saído. Lara, acabei de falar contigo, tá me escutando? Fui falar contigo, Caí, dia 6, então ficou? Isso eu acho que sim, porque dia 5 a gente vai ter a função do fórum. Beleza. Então tá, minha gente, eu acho que é isso. Que bacana que conseguimos. Parabéns às propostas. E Pessoal, dia 6 eu tenho a prova da CNH. Talvez eu chegue um pouquinho atrasado, a prova é no centro, mas dá para ser. Mas dá para já, depois que a gente tiver com a cardzinho, enfim, com a organização do evento, a gente vai repassar para vocês no conselho e vocês
dinamizam nas setoriais, nos grupos que vocês estão. Porque, basicamente, a gente vai falar sobre direito à cultura na cidade, né? Dia 6, tá. Só para justificar dia 6, só para justificar a ausência, tá? Eu vou participar desse seminário lá, sou palestrante, tudo, em Pelotas, tá, gente? Então, não tenho que participar. E aí, eu estava só olhando aqui a agenda, para ser numa sexta-feira, teria que ser sexta-feira 13. Porque depois, na sexta-feira seguinte, já que dia 6 todo mundo já tem muitos outros compromissos, é feriadão, porque é dia 20, dia 19 é Corpus Christi, deve sair, né, algum feriado emendado no dia 20. E aí ficaria só para o final de junho, que já pega também, né, outras coisas. Tem o seminário no dia 27, na outra sexta-feira, lá, então... Para ser numa sexta-feira, só uma indicação, tá? Teria que ser na sexta-feira 13. Tá bom. Obrigado. Um dia auspicioso. Ineida? Assim, ó, na sexta-feira 13 de junho, eu tenho batuque na minha casa, então vai ser difícil participar eu passo o dia inteiro envolvida e à noite eu estou tocando tambor. Vai ser bem difícil participar se for na sexta-feira. Só isso, mas aí vocês depois me repassam alguma coisa, se for o caso, né? Ficar melhor para todos. Eu acho que a gente divide essa questão ali no grupão, ali a gente trabalha na enquete e a gente consegue encontrar uma data e também as pautas ideais, né? As pautas mais urgentes. É isto, minha gente. Uma questão de ordem, a gente não teve ninguém secretariando hoje, né? Vou pelo menos anotar o nome dos integrantes ou a gente faz isso depois pelo vídeo, né? A Vanessa estava aqui e Tava? como a gente tem a gravação, depois a gente senta e faz esse trabalho da ata, tá bem? Gente, eu estava olhando aqui que tem uma ferramenta do Google Meet que faz sistematização de reunião. Quando eu fui procurar enquete, me apareceu esse troço. Depois a gente olha, estuda ela com calma, porque tá? Deve facilitar bastante, tá? Eu vou dar uma olhadinha nela, vou ver como é que ela funciona para nós. Então é isso, minha gente. É isso? Então a gente está encerrando a reunião de hoje, 27 de maio de 2025. Tá, vou parar a gravação, tá, gente, antes de... Abraço a todos vocês, bom descanso e vamos que vamos. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Graças. Boa noite. Boa noite.